E finalmente nós começamos a ter contato com os tentáculos da USAID aqui no Brasil. Senhores, vocês vão ficar horrorizados quando descobrirem como as pautas de esquerda, que segundo eles são pautas caríssimas, muito importantes, foram usadas para mera e simples lavagem de dinheiro. Por falar em lavagem de dinheiro, eu não posso deixar de comentar com vocês sobre o rombo da Previ, que é a aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil. Eu encontrei uma thread lá no Twitter de um analista financeiro que explicou bonitinho do que se trata e eu vou trocar em miúdos aqui com vocês. Não posso deixar de falar do garoto propaganda de Birulindo da Bolsopio, que é o Sidônio, né? Que andou produzindo umas peças grotescas com Lula, só que ontem ele ganhou a medalha do Au Concurso de todos os prêmios, porque ontem ele permitiu que Lula falasse a maior bobagem a respeito do preço dos alimentos. Lula mandou troca. Eles estão pensando que nós é petista, não tem comida, come alfafa, come feno, come grama. E aí, meu amigo, nem a Globo perdoou. Fica comigo que eu vou mostrar para vocês as reações de algumas das mídias oficiais do regime. Se nem eles estão perdoando, imagina se a gente vai perdoar. E a gente encerra com o assunto da DPF da favela. Vocês lembram que ontem eu alertei vocês sobre a jogadinha que Eduardo Paes está fazendo lá no Rio de Janeiro, tentando colocar a culpa da tragédia que está acontecendo do Rio perder território para o crime na inação da polícia militar? Pois é, fica comigo, porque a bomba de ontem foi que Alexandre de Moraes defendeu que a polícia militar tem que entrar em combate com o armamento mais pesado que conseguiria. Aí eu fiquei assim, falei, é o quê? E falei, quem entrou naquele ovo? Quem entrou? Que espírito foi esse? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar tudo tintim por tintim para você. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí, porque você sabe, né? O preço da liberdade, eterna vigilância. Vamos lá. E é muito interessante como a gente descobre que a esquerda é esquerda em tudo quanto é lugar do mundo, que lá nos Estados Unidos, os democratas já estão montando grupos para tentar judicialmente impedir que Elon Musk audite as contas públicas através do Doge. E aqui não é diferente, tá? Tem uma organização que está querendo impedir a auditoria da Previ. Olha como esquerda é esquerda, igualzinho em tudo quanto é lugar do Brasil. E o senador Eric Schmidt, ele expôs uma parte dos gastos da USAID. Por exemplo, aqui no Brasil foi gasto mais de 3 milhões de dólares para ação climática com meninas. No Brasil. Aí eu pergunto, agora clima tem sexo? O clima atinge mais o sexo feminino do que o sexo masculino? Bem, deixa aí nos comentários para mim que eu desisti de entender. Agora que isso tem um cheiro de fraude dos diabos, tem. Eu só estou aguardando saber para qual organização foram esses 3 milhões de dólares e o que efetivamente essa organização fez para proteger as meninas do Brasil da mudança climática. Não foi diferente na Birmânia, foram 45 milhões de dólares para bolsas de diversidade e inclusão. E na Guatemala, 2 milhões de dólares para mudança de sexo e ativismo LGBT. Eu estava me perguntando ontem, será que esse negócio desse ativismo de permitir mudança de sexo pelo SUS, tem gente ganhando dólares aí, muitos milhões de dólares em cima disso? Não sei, foi uma bobagem que passou pela minha cabeça. Vocês sabem que eu sou meio chapéu de alumínio, né? E a Jaqueline Loyola trouxe um grosso ali do Jorge Soros. Olha só, valor recebido da Open Society Foundation em reais, R$ 34.039. E o valor recebido da Open Society Foundation em dólares, 7.339 dólares. Qual foi a justificativa do repasse? Para que eles precisariam deste dinheiro? E aí eles disseram o seguinte, a organização que recebeu. Esse dinheiro é para eu fomentar apoio a atividades educacionais promovidas pela organização, projetos para fortalecer os movimentos dos direitos humanos no Brasil. Agora é legal. Promoção de ações judiciais contra o apoio do governo Bolsonaro a centros privados de recuperação de dependentes químicos e o repasse de 100 mil dólares à diretoria executiva
a diretora executiva Juana Coitel, criação da página Meme News. Vou perguntar uma coisa para você. Isso aqui é democracia. Eles podem ser financiados para fomentar perseguição jurídica contra apoio ao presidente Bolsonaro, ao governo do presidente Bolsonaro. Enquanto a militância de Bolsonaro não pode nem ter um canal no YouTube, nem uma página na rede social, porque é tudo taxado de mentiroso, fazedor de fake news. É incrível. Nós vivíamos num mundo de Nárnia, num mundo de Janjo, não é possível. Era tudo mentira, tudo absolutamente mentira. E aí a gente vai seguindo, né? Carlos Bolsonaro traduziu aqui um post do Donald Trump e ele disse: parece que bilhões de dólares foram roubados da USAID e de outras agências. Muito disso vai para a mídia de notícias falsas como recompensa por criar boas histórias sobre os democratas. Este pode ser o maior escândalo de todos, talvez o maior da história. Os democratas não podem se esconder desta. Muito grande e muito sujo. Eu concordo. Graças a Deus, Donald Trump, você está nos Estados Unidos, porque nós aqui, a sensação que a gente tem é que a gente vai ficar a ver navio, sabe? Porque com o judiciário que tem, tá ruim demais. O Ted Cruz não deixou por menos. Ele disse que a USAID secretamente despejou centenas de milhões de dólares em direção ao Hamas, incluindo dezenas de milhões de dólares em dinheiro que eles nunca conseguiram contabilizar, porque parece que num dado momento a coisa se perdeu ali na contabilidade. Durante o governo Biden, continua ele, eles sabiam que o dinheiro estava sendo despejado em Gaza e que beneficiaria o Hamas. Eles fizeram isso de qualquer maneira, ou seja, tá tudo bem a USAID financiar um grupo terrorista que usa lá o povo como escudo. Qual é o problema disso, gente? Tem problema nenhum não, imagina. Toma um golinho do seu café ou do seu substituto do café, que a gente vai entrar agora no garoto propaganda oficial de Birulino da Bolsa Pio. O Sidônio só pode ser um infiltrado, igualzinho o estilista da Janja. Gente, o que o Sidônio está aprontando? O Janjo largou esta peça publicitária ontem. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Fique sabendo você que a culpa da alta do preço dos alimentos é sua. Você, sem educação, que insiste em querer comer seu arroz e feijão e não trocar por alfafa, insiste em tomar o seu cafezinho e não trocar pela pinga, pelo corote. A culpa é sua, meu bem. Ele está mandando você ter consciência. Você não tem consciência? O alimento está caro? Substitui. Pelo que eu ainda não descobri. Deve ser por alfafa mesmo. Mas, gente, foi um frisson ontem nas redes sociais por causa dessa peça. Eu não sei o que Sidônio está pensando. Eu não faço a menor ideia. Das duas, uma. Ou ele é um desconectado com a realidade, ou ele está realmente fazendo isso para elevar a temperatura da população em sua indignação e causar uma ruptura do tecido social. Você acha que eu estou muito maluca? Deixa aí nos comentários para mim, porque ninguém que é expert em propaganda e foi contratado a um peso de ouro do caramba, que quem vai pagar somos nós, deixaria passar uma peça dessa que supostamente visava melhorar a imagem do governo, porque o governo está falando com a população, diretamente com a população, a respeito do preço dos alimentos que ele ajudou a subir. E agora ele vai querer colocar a culpa primeiro no povo, que não tem educação e nem consciência, e em seguida ele coloca a culpa no empresário. Porque se você não comprar, o supermercado vai ser obrigado a baixar o preço, porque senão vai estragar. Entendeu como que funciona? Então eu acho que não foi bem uma burrice de Sidônio, embora as reações tenham sido violentíssimas. Olha, até a Andréia Sadi falou mal disso. Não vou deixar vocês ouvirem a voz dela, não, porque hoje já está pesado o suficiente. Eu vou ler as aspas. Ela disse: é óbvio que se a pessoa entra no mercado e não consegue comprar é porque ela não tem dinheiro. O brasileiro quer saber o que esse governo tem a oferecer. Nada, além de alta de preço, além de miséria, além de imposto no lombo e além de tocar em frente
o plano quinquenal de Stalin, fase número 1, que é acabar com a classe média e chapar todo mundo na ditadura do proletariado ou a ditadura do Bolsa Família. Procura saber de Holodomor, que você vai ter todas as informações a respeito do plano quinquenal de Stalin. Bem, Lula também culpou arapucas do Banco Central de Campos Neto e as loucuras de Trump por alimentos caros. Ele também disse que o dólar estava aumentando porque o Trump estava falando um monte de bobagem, um monte de loucura. Realiza, ele não entende o que faz uma moeda estrangeira subir. Então, assim, o fato de Donald Trump falar um monte de bobagem fortalece a moeda dos Estados Unidos, eu acho que o Donald Trump tinha que assistir um monte de programa engraçado, né? Cômico, para poder não parar de falar besteira nunca mais, porque se isso vai fazer o dólar subir no mundo inteiro, tá lindo. É esse cara que está presidindo o seu país, meu querido e minha querida. Bem, vamos falar do Fundo Previ, que eu comentei ontem com vocês, né? Cara, é absurdo o que aconteceu. Só que, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem gente repudiando a decisão do TCU de fazer auditoria. Quem é? É a ANAPAR. A ANAPAR repudia a decisão do TCU de auditar a Previ, Associação Nacional dos Participantes da Previdência Complementar e Autogestão em Saúde, vem a público manifestar seu repúdio à decisão do Tribunal de Contas de abrir auditoria emergencial. Que história é essa de você querer saber o que eu estou fazendo com o dinheiro da aposentadoria alheia? Você não tem nada com isso, cala a boca. Cala a boca. É daí para pior, tá? Mas eu peguei o perfil do Rafael Zattar, e ele é um especialista, um analista financeiro, e eu vou pedir para você um pouquinho de calma para a gente ler aqui, que eu quero explicar direitinho para vocês. Aí ele diz, né, que isso é um absurdo, o que está rolando com a Previ e o fundo do Banco do Brasil. Como é que pode um dos maiores fundos de pensão do mundo, que deveria ser sinônimo de segurança e estabilidade, consegue acumular 14 bilhões de reais de prejuízo em 2024? Foi só em 2024, tá, gente? Sim, eu estou falando da Previ, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que está no olho do furacão. E agora, com o TCU abrindo auditoria de emergência, a coisa ficou mais séria. Aí ele comenta: o rombo é bilionário e muita gente está preocupada. Para a galera que não sabe, a Previ cuida da aposentadoria de mais de 193 mil pessoas, entre funcionários do BBB, aposentados e pensionistas. Só que esse prejuízo gigantesco colocou todo mundo em alerta. Afinal, com tanto dinheiro no bolo, como é que o fundo chegou nesse ponto? E o mais importante, será que os pagamentos e benefícios estão ameaçados no futuro? Segundo o que eu comentei, adiantei com vocês aqui ontem, estão. De onde vem tanto dinheiro e o prejuízo? Olha só a grana que o plano de aposentadoria administra. Em renda fixa, tem 142,79 bilhões de reais, é com B de bumbum, tá? E esse valor é referente a mais de 60% de todo o capital. Em renda variável estão aplicados 63,70 bilhões, de novo com B de bumbum. Em imóveis, eles têm 13,22 bilhões de reais. Empréstimos, quase 7 bilhões. Investimentos no exterior, 1,54 bilhão. Vamos seguir aqui. No papel, parece tudo bem distribuído, né? Mais de 60% está em renda fixa, que normalmente é vista como estratégia segura, mas claramente alguma coisa deu muito errado. E a pergunta que não quer calar é: quem estava cuidando disso? Eu já vou contar para vocês. Agora pensa, 193.350 pessoas que dependem desse dinheiro, tem 83.506 aposentados e 24.971 pensionistas, contando com a Previ para pagar as contas, comprar remédios, viver. Um rombo desse não é só um número em planilha, é um tapa na cara de quem trabalhou a vida inteira e pagou a vida inteira, contribuiu para este fundo, confiando que ia estar lá o dinheiro dela quando precisasse. O Tribunal de Contas da União vai investigar tudo, decisões, investimento, possíveis erros, negligências e até se rolou algum conflito de interesse na gestão. Mas um fundo desse tamanho, qualquer deslize ou má fé pode custar muito caro e é exatamente isso que o TCU está tentando descobrir.
O que isso significa para todo mundo? A Previ não é um fundo qualquer. Ela é uma das maiores referências no Brasil e até no exterior quando o assunto é previdência. Se ela está passando por isso, o alerta vale para todo mundo. Como estão cuidando dos nossos dinheiros nos fundos de pensão? Eu adiantei para vocês ontem. Tá todo mundo lascado. Fica a lição. Esse rombo escancara como é importante acompanhar de perto a gestão de fundos de previdência. Nós fizemos isso com muita cautela na carteira Z, não dá para aceitar que erros desse tamanho passem batido. A gente espera que a auditoria do TCU não só explique o que aconteceu, mas garanta que quem errou pague por isso. Aí já é outro assunto, Rafinha. Pelo seguinte, meu filho, fizeram a mesma coisa com os fundos de pensão do Correio e os funcionários lá estão tendo que pagar triplicado para poder ainda ter esperança de algum dia ter alguma aposentadoria. E parece que desde que Janjo voltou para o governo, teve mais problemas ainda, tá? Aí ele fala, pelo amor de Deus, dá um RT. Ele fala o seguinte, que quem está lá, né, é sindicalista, sem a menor experiência de administração de grandes fundos. Indicado por quem? Adivinha, pela minha mãe, pela sua avó, que não foi. Entendeu? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita e precisa ser feita imediatamente. Vamos falar da DPF, que eu denunciei aqui ontem. O Dudu Paz, o carioca, garoto carioca, swing, sangue bom, estava lá tentando culpar a polícia militar, inação da polícia militar pelo estado grotesco de violência que vive o Rio de Janeiro. Então, aí o que aconteceu? A averiguação disso foi ontem, né, durante o dia. E deu treta lá entre Moraes e o relator. Olha só. Moraes defende operação policial com o armamento mais pesado possível. Gente, eu fiquei assim, não, tô sonhando. Será que é efeito Trump? Não sei. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou nesta quarta-feira, dia 5, ontem, na análise chamada da DPF das favelas, que qualquer operação policial no estado do Rio de Janeiro deve utilizar o armamento mais pesado possível. O julgamento trata da adoção de um plano para reduzir a letalidade em incursões policiais no estado. Engraçado que ninguém fala em reduzir a letalidade do criminoso, né, do traficante. Pois é. Segundo o PSB, que é o autor da ação através do Molon, a Polícia de Segurança Pública local, em vez de buscar prevenir mortes e conflitos armados, incentiva a letalidade da atuação dos órgãos policiais. Ué, mas ele quer que a polícia militar combata traficantes com armamento de guerra, tá? Como? Como que vai diminuir? Pois é. No Rio de Janeiro, em qualquer operação contra milícias e tráfico de drogas, me parece óbvio que o armamento a ser utilizado é o mais pesado possível, disse Alexandre, que a polícia tenha. É impossível que nós aqui do STF insinuemos à polícia que ela possa ingressar em uma operação contra a milícia e o tráfico e que seja outra possibilidade que não seja com armas letais. Que é bem diferente do que o Janjo anunciou no início do ano passado, que ia inventar um decreto lá para a primeira ação ser com armas não letais. De certo que era para acertar o bumbum do vapor, né? Que fica na entrada do morro com radinho para avisar para o traficante que vem polícia, prepara os canhão. Só se for. Enfim, deu uma treta do caramba e o Barroso recolheu a bola. Barroso suspendeu o julgamento da DPF das favelas após o voto do relator. Edson Fachin votou pela manutenção das regras já estabelecidas pela Corte para as operações policiais no Rio e fez novas propostas para o controle de redução da letalidade policial, mas eles nunca falam da letalidade do criminoso. Gente, desculpa, é absurdo, é inaceitável, é inadmissível. Como é que você vai lutar contra aquilo que se montou no Rio de Janeiro? Eu acho que já passou do ponto de não retorno faz tempo, mas a esperança é a última que morre. Enquanto isso, no Cala-Boquistão, que eu adorei esse termo que o Eli Vieira mandou, judiciário está estudando proibir críticas às suas decisões. Tá pensando o quê? Magistrado sugeriu ações contundentes
para impedir narrativa. Ninguém mais pode fazer análise, ninguém mais pode fazer análise jurídica, análise judicial, não se pode mais chamar nenhum especialista jurídico para dar a opinião dele a respeito de certas sentenças lá, e certas sentenças que não são, né, emitidas. Não pode mais, meu amigo. Você está no cala-boquistão. Lembra daquela época do cala-boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu? Pois é, ela foi embora. E eu vou junto com ela. Perguntando para você, dessa confusão inteira, o que você pretende fazer da sua vida? Você já pensou que você tem mãe e pai aposentado e que, de repente, eles podem ficar sem aposentadoria dentro de pouquíssimo tempo? Já pensou nessa possibilidade? Deixa aí nos comentários para mim. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Você gosta do meu trabalho? Aqui tem um Pix, você pode contribuir com qualquer valor. É doarpravaleria@gmail.com. E na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha de fora do Brasil. Vamos seguindo, conte comigo. Encontro com vocês nos comentários. Um beijo e a gente se vê.